Pessoal, vamos então começar o nosso webinar. Portanto, como sabem, a Reflect tem estado a proporcionar webinars gratuitos. Hoje, o tema que vamos estar a falar é sobre... Deixa-me só aqui mudar os slides. Portanto, hoje o tema que vamos estar a falar são 10 dicas para criar formulários intuitivos. Basicamente, vou-vos dar uma pequena introdução, a falar dos benefícios dos formulários. Depois vamos focar nas 10 dicas essenciais. Vou-vos falar também um pouco da parte do Style Guide. E por fim vamos fazer uma análise a 3 exemplos de formulários para vocês verem a diferença que existe entre cada um deles. Okay? Antes de começar, gostaria só de fazer uma pequena apresentação sobre mim, para vocês saberem quem é que está a falar hoje com vocês. Portanto, como eu estava a dizer, o meu nome é João Pinheiro, eu sou consultor na área de Branding e UX UI Design. Eu fiz a minha formação em Design no IAT, já há mais de 10, 12 anos atrás, sendo que depois fui estudar para Londres, fui fazer pós-graduação em Design Gráfico, onde estive a estudar na Universidade de Artes de Londres. Estive lá cerca de 3 anos, portanto, 1 a estudar e 2 a trabalhar, sendo que foquei-me cada vez mais na área do digital, ou seja, nesses 2 últimos anos que eu tive em Londres. Quando voltei para Portugal, há uns anos atrás, comecei a intensificar nesta área de UX e UI, que na altura ainda estava muito, digamos, a começar. Essa expressão ainda não existia assim muito, digamos, e que tem crescido imenso, o que é ótimo, porque isto permite-nos construir experiências ótimas digitais. Se tiverem alguma questão no futuro, estejam à vontade para me enviar um e-mail para joaopinheiro@joaopinheirostudio, ou, se quiserem ver o meu trabalho, basta então acederem ao meu portfólio, neste caso o meu site, que é joaopinheiro.studio. Portanto, como eu estava a dizer há pouco, vamos então isto está dividido entre 4 partes, o webinar de hoje. Vou-vos falar então da primeira parte da introdução, sobre os benefícios, a parte do user test para fazer realmente na parte, digamos, dos formulários, como é que se fazem os testes, quais é que, alguns exemplos para vocês também saberem de que tipos de formulários existem, etc. Depois a maior parte do webinar vai ser focado nas 10 dicas para criar então os formulários intuitivos. Depois vou-vos explicar então, quando tiverem de aplicar o formulário num Digital Style Guide, como é que têm de o fazer, ou seja, que situações, que referências é que têm de ter em atenção. E por fim, vou-vos dar então vamos analisar 3 formulários distintos uns dos outros, para conseguirmos compreender 3 maneiras distintas também de, digamos, comunicar com o público, sendo que as 3 funcionam muito bem, mas quando chegarmos lá eu explico mais em detalhe. Portanto, fazendo então a nossa introdução, a primeira coisa que temos de perceber é exatamente o que é que são os formulários. Então, os formulários são o quê? São nem mais, nem menos do que elementos de interação que permitem, neste caso, o utilizador interagir com um produto digital. Sempre que eu falar e referir em produto digital, neste webinar, eu estou-me a referir a websites, aplicações, softwares, sendo que é um termo que é muito utilizado, portanto, é também para vocês já estarem com esse termo a par. Para além disso, o que é que os formulários permitem? Permitem, então, a partilha de dados entre situações, neste caso de B2B ou B2C, portanto, entre 2 negócios ou entre o consumidor final e também, neste caso, um negócio. Portanto, basicamente, é a partilha de um dado importante ou vários dados importantes com uma entidade. E onde é que nós conseguimos, então, encontrar os formulários? Que tipos de formulários é que existem? Vou-vos dar aqui alguns exemplos. O primeiro, o mais óbvio, o mais fácil de encontrar, digamos assim, é quando nós entramos num novo site e temos de criar uma conta. Do vosso lado esquerdo, vocês conseguem ver, neste caso, é um exemplo do site do Twitter, em que temos então um formulário para criar uma conta, com o campo nome, celular, ou seja, telemóvel, data de nascimento, etc. Do lado direito, que neste caso é aplicado em versão mobile, é para uma aplicação, neste caso de influencer, que tem a ver com a parte da gripe. Portanto, em formulários, os formulários que estamos aqui a falar são muito aplicados na parte da criação de contas. E, por outro lado, também quando estamos a falar na parte de autenticação, ou seja, neste caso estamos a falar em fazer o login para conseguirmos entrar então no serviço. Neste caso estou-vos a dar o exemplo da parte do LinkedIn, mas poderia ser o Facebook, Instagram, etc. Tá? Mesma situação se aplica em sites como nas aplicações. Continuando, para além disso, também temos então esta situação dos formulários que também
também podem ser e são muito usados no caso de lojas e-commerce, ok? Portanto, basicamente, este tipo de formulários aparecem quando estamos a fazer o checkout de um produto e é muitíssimo importante que o formulário esteja muito bem construído para o quê? Para que o utilizador não fique frustrado, está bem? E também é muito importante que toda a imagem abrangente do site, em todas as páginas, ou seja, a parte mais visual, seja muito bem trabalhada, de modo a transmitir confiança ao utilizador quando chega à parte do formulário. Porquê? Porque ele está-nos a transmitir e a comunicar informação mais sensível. Estamos a falar nome, morada, o cartão de crédito, que é extremamente sensível. Portanto, estamos aqui a criar uma ligação mais emocional com o utilizador para conseguirmos, então, o quê? Que ele nos forneça os dados, digamos, com mais facilidade. E também temos o nosso famoso Subscribe Newsletter, portanto, quando queremos, digamos, aderir a uma newsletter em que o formulário aparece. E neste caso temos aqui já uma das situações que eu vou falar mais à frente nas 10 dicas, que basicamente tem a ver com o destaque do botão, que é mais importante. Portanto, o que é que acontece aqui neste exemplo? Basicamente, se temos então um formulário de subscrever uma newsletter, o que a empresa quer é que o utilizador realmente preencha com o seu e-mail para obter esse dado. Portanto, o que é que acontece? Nós temos de dar mais importância ao que é mais importante para a empresa, ou seja, para a ação que a empresa quer que o utilizador faça, que neste caso é o quê? É o botão subscrever. Daí que o botão fechar se vê, não sei se conseguem ver, mas está muito clarinho aqui no canto superior direito. E também na parte de baixo, onde diz No Thanks, não tem tanto destaque. Daí os botões serem diferentes. Está bem? Isto é uma das coisas que vamos falar mais à frente também, que eu vou-vos dar como exemplo, mas fica já aqui, digamos, uma primeira análise. E então, quais é que são os benefícios de criar um formulário intuitivo? Basicamente, os benefícios são o quê? Basicamente é aumentar a taxa de cliques, ou seja, se o utilizador conseguir compreender um formulário rapidamente, ou seja, se conseguir fazer um scan, se conseguir compreender a estrutura, exatamente a informação que é pedida, mais facilmente ele vai conseguir introduzir a informação que é pedida e assim então executar, neste caso, se é um registro, se subscrever uma newsletter, comprar um produto, portanto vai aumentar essa taxa de cliques em benefício da empresa ou marca em questão. Ok? Daí que, quando falamos da parte de vamos construir um bom formulário, estas dicas intuitivas vão-vos ajudar, neste caso, a que desenvolvam realmente um formulário eficaz, de modo a que o utilizador realmente consiga preenchê-lo rapidamente, sem nenhum tipo de frustração, ponto negativo, com qualidade, para que realmente consigam alcançar o vosso objetivo. E então, como é que se sabe se o formulário está bem construído ou não? Como é que isto funciona? Basicamente, aqui já entramos um pouco na parte dos testes de usabilidade. E o que é que isto quer dizer? Quando estamos a desenvolver um formulário, por norma começamos sempre na parte do desenho do papel, maquetização, depois testamos e verificamos também, fazemos o desenho, aliás, na parte do software no computador, e só depois então, o que é que acontece? Nós vamos testar esse formulário. Para quê? Para verificar se o comportamento, qual é o comportamento e a opinião dos utilizadores. Nós queremos perceber se o utilizador está a ter algum ponto negativo, se verificou algum ponto negativo, se há ali algum tipo de comportamento de dúvida. Nós, por exemplo, quando estamos na mesma sala que o utilizador a fazer o teste de usabilidade, portanto, nós temos o computador à frente nós temos o computador, na secretária, o utilizador está a fazer o teste à frente do computador e nós estamos a observar a sua reação, até a própria linguagem corporal, nós conseguimos perceber se há algum momento de hesitação, se há algum momento que transmite algum género de dúvida, que nós temos de ter atenção para depois então podermos melhorar. Normalmente esse tipo de pontos, de situações de problemas ou dificuldades que surgem, em inglês nós damos o nome de pain points. Se vocês pesquisarem na internet, na área do X, existem várias situações e neste caso, lá está, nós queremos resolver os chamados pain points no formulário para conseguirmos obter o formulário perfeito. Está bem? Ok. E então, basicamente o que é que acontece? Agora chegamos então às nossas 10 dicas para criar então os formulários
formulários intuitivos. Como o nome diz, são 10 dicas. E sendo que a primeira estamos a falar em o quê? Estamos a falar em alinhar as secções, que tem a ver, neste caso, na direção de leitura que fazemos do formulário. O segundo tem a ver com agrupar os campos, que é para ser mais fácil para o utilizador de identificar cada um deles. O terceiro, falamos então em escrever etiquetas claras, ou seja, o copy que é escrito, neste caso, nas etiquetas de cada formulário é muito importante para se fazer uma clara leitura. O 4 é os formatos de cada campo e, neste caso, estamos a falar da estrutura, estamos a falar dos diferentes formatos que existem para cada campo nos formulários, que depois irei falar. O 5 tem a ver com adicionar as pistas visuais, que neste caso é sempre possível, podemos adicionar uma pista visual. O 6 tem a ver com uma situação muito interessante, que é o opcional versus obrigatório, que é saber que campos normalmente são obrigatórios, que campos são opcionais e como é que nós transmitimos isso ao utilizador. 7 tem a ver com a conversão dos CTAs, tem a ver também mais com a parte dos botões. 8º é trabalhar o texto das CTAs, ou seja, o próprio texto que se encontra dentro do botão, como é que transmite a melhor mensagem. O 9, o penúltimo, tem a ver com a parte da validação, que é super importante, porque tem a ver com a comunicação da máquina, do site que estamos aqui a falar, ou da aplicação também, de modo a que transmitir se o formulário foi submetido com sucesso ou se ocorreu algum erro. E por último, 10, usar as cores corretamente, que tem a ver já com a parte visual, com o manual de normas, da marca, de maneira a que o formulário se insira no universo visual, neste caso da empresa e da marca. Então vamos a começar pelo primeiro e falar ao detalhe. Neste caso, o primeiro estamos a falar em alinhar as secções. O que é que acontece aqui, neste caso? Basicamente, temos esta situação em que temos aqui o quê? O sentido de leitura é fundamental. Portanto, o objetivo de alinhar as secções serve para ser mais fácil a leitura, neste caso, dos formulários. Como podem ver do vosso lado esquerdo, nós começamos pela parte de cima e vamos até a parte de baixo. Ou seja, é quase como se fosse o género de um prédio que está por várias estruturas, sendo que é mais fácil fazer este tipo de, neste caso, de direção. Como conseguem ver do vosso lado direito, a leitura já não é tão óbvia, porque, apesar de ainda haver sites que fazem desta maneira, ok? Já não é tão óbvia porque o utilizador tem um sentido de leitura mais em zigue-zague. Ele começa aqui na parte da etiqueta, depois vai para o input, para a label, para o input, para a label, para perceber, e ele faz um sentido de zigue-zague. O que é importante que vocês tenham aqui em conta na parte da estrutura tem a ver com a parte do quê? Do utilizador conseguir fazer um scan rápido ao conteúdo para saber que tipo de informação ele tem de inserir. E neste caso estamos a falar do quê? Estamos a falar em ele conseguir fazer um scan rápido para saber exatamente o que é que tem de preencher. E isto também faz, ou com ele, ou seja, para ele, ao ele perceber este tipo de situação, da estrutura toda e o conteúdo que tem de inserir, limita os erros, faz com que ele não cometa tantos erros e sabe exatamente o que é que tem de escrever. Está bem? Portanto, dando mais exemplos de, quando estamos a falar de alinhar as secções, de exemplos que estejam errados. Temos aqui dois. O do lado esquerdo é quando o texto está alinhado ao lado esquerdo, que também não está correto. E temos o do lado direito, que é quando o texto está alinhado do lado direito, que também não está correto, está bem? Portanto, aqui neste caso, é evitar os dois modos. Este terceiro que também está errado, que é, neste caso, o que tem a ver com o texto estar alinhado ao centro. E depois, então, também temos o quê? No caso do lado direito, temos o formulário que está correto, que foi o que eu vos acabei de explicar, que é o sentido de leitura é de cima para baixo. Não há nenhum sentimento, ou seja, não há nenhum sentido que seja mais em zigue-zague. Ou seja, nesta imagem que eu vos mostrei agora, como vocês podem ver, tem os exemplos da estrutura que tem de ser feita para que o utilizador tenha o melhor, digamos, sentido de leitura e de compreensão. Está bem? Portanto, não é para fazer o do lado direito, é para fazer o que está do lado esquerdo, onde tem o tique a verde. Para além disso, também é muito importante terem atenção às etiquetas para formar estes pequenos grupos, está bem? Portanto, a etiqueta tem de estar sempre no canto superior esquerdo, está bem? A etiqueta só é colocada no canto superior direito quando falamos num país que lê no sentido oposto, está bem? Nomeadamente países árabes, etc. Neste caso, estamos a falar que
grande maioria será então no canto superior esquerdo e sempre próximo do campo, está bem? Tenham atenção aos espaços negativos e aos espaços que são, neste caso, dentro do próprio grupo. Portanto, neste caso temos um grupo, o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro, quarto e quinto, está bem? Isto também permite ao utilizador, ao agrupar deste modo, mais fácil a leitura do formulário. Basicamente é sempre isso que nós queremos, facilitar a leitura, melhorar a usabilidade. Pronto, primeira parte está feita. Segundo, agrupar os campos. E o que é que estamos aqui a falar? Quando estamos a falar em agrupar os campos, isto é mais direcionado para formulários mais longos, está bem? Eu aqui neste caso vou-vos dar o exemplo do site do formulário que consta no site da TAP, assim é que é. Aqui só vos mostro as duas primeiras partes, mas o formulário na realidade tem cerca de 7 partes, 6 partes, portanto é bem mais longo. O ideal aqui é o quê? É nós conseguirmos realmente fazer uma leitura também de cima para baixo. Vocês agora podem perguntar, ok João, mas tu acabaste de dizer há pouco que não é para fazer uma leitura em diagonal. E vocês podem olhar aqui que parece que ele vai fazer este tipo de leitura. Mas o que acontece é o quê? É que no anterior, como as etiquetas estavam do lado esquerdo, ele era obrigado a ler as etiquetas e depois inserir o campo. Aí sim tem de fazer um sentido de leitura na diagonal. Estes elementos que estão aqui são elementos complementares, ou seja, para o utilizador inserir os seus dados, ele não precisa de os ler. Ele sabe perfeitamente que o e-mail é o e-mail, saudação é só clicar e saber se é senhor ou senhora, primeiro nome, último nome. Portanto, isto são elementos que são para ajudar a leitura, tá bom? Isto vai ajudar ele também a associar. Daí que, sempre tiverem grupos diferentes, vocês podem usar, não sei se também conseguem ver, uma linhazinha aqui no meio para dividir, identificar cada tipo de campo e ainda, se quiserem, fazer uma pequena referência do que qual é o tipo de teste que querem inserir. Está bem? Para o utilizador, se não for claro o suficiente. O formulário já é, na minha opinião, é claro, mas se quiserem, neste caso, ainda poderiam adicionar. Portanto, se fossem 5 secções, cada uma das secções iria ter este tipo de campos. Está bem? E isto também permite o utilizador distinguir cada secção com mais facilidade. Terceiro, escrever etiquetas claras. A parte das etiquetas tem mais a ver com o copy, ok? Mas é muito importante nós termos atenção a essa situação, porque quanto mais fácil for o copy, mais facilmente é neste caso, entendido e compreendido pelo utilizador, está bem? O que nós queremos evitar ao máximo é frases longas, como é, por exemplo, está mostrado aqui em cima, a dizer o meu primeiro nome é, o meu último nome é. Não queremos estas situações. O que queremos é algo mais simples, direto, fácil de ler. Com uma, duas palavras, às vezes três, depende das situações, mas o mínimo de palavras possível, desde que o utilizador consiga compreender. Está bem? Mensagens diretas e claras. Primeiro nome, último nome. Está bem? Isto faz com que seja também, permite lá estar, mais facilmente o leitor compreender o formulário e saber o que é que tem de inserir. Quarto, formatos de cada campo. Os formatos é uma área muito interessante. Porquê? Porque basicamente acontece que existem variedíssimos formatos, neste caso vou-vos aqui a representar 3, e o que acontece é que, e o que é aqui transmitido é, quando vocês têm de desenvolver um formulário, vocês não vão usar os campos standard, digamos, neste caso uma box, digamos assim, não é? Como está aqui, um retângulo, para todos os elementos, ok? O que vocês têm é, consoante a informação que estão a pedir, têm de inserir, e neste caso desenhar o elemento, digamos assim, que mais se identifica com essa informação. Ou seja, vejam que o exemplo agora está correto. No caso do gender, que é o género, nós não vamos estar a pôr só uma box para o utilizador escrever. Se é homem, se é mulher, vamos já dar as opções. Homem, mulher, outro, e o utilizador só seleciona aquela que é. A mesma coisa para a data de aniversário. Quando falamos da data de aniversário, nós não estamos aqui para dizer, reparem uma coisa, se nós fôssemos pedir a data de aniversário, havia pessoas que iam escrever por extenso, outras iam escrever a data por dia, mês e depois o ano, outras iam pôr a barra no meio, outras iam pôr o traço, outras iam pôr o ponto. Isso para a base de dados não ajuda muito. O que é que fazemos? Fazemos então uma ordem neste caso, uma ordem mais fácil, ok? Em que
dentro do próprio formulário, nós pomos então aqui todas estas informações acerca do quê? Do dia, do mês e do ano. E assim o utilizador já sabe a ordem, ou seja, até o próprio formulário não vai permitir fazer outra direção. Porquê? Porque isso é algo que está feito na programação. E para além disso, ainda damos a possibilidade ao utilizador de clicar, neste caso, no botão do calendário e abrir um calendáriozinho em que ele pode clicar exatamente qual é o dia. A mesma coisa acontece, neste caso também, na parte do mobile number, neste caso o número de telefone. Nós não queremos só pôr um campo desta maneira. Nós queremos o quê? Se estamos, por exemplo, a fazer um site em que os clientes, por exemplo, dessa loja de e-commerce, são todos, têm de ser na França, ou Inglaterra, ou Índia, o que seja, nós pomos o indicativo, neste caso, anteriormente, ok? Aqui na parte anterior, e o que é que acontece? Metemos a cinza para que, neste caso, essa parte do indicativo esteja bloqueada. Ou seja, quando estou a dizer que esteja bloqueada, é para que não seja possível mexer. E basicamente é sempre isso que a gente faz, meter um cinza mais escuro. O utilizador só tem do quê? De, neste caso, basicamente, inserir então o número de telemóvel. Ok? Portanto, adicionar pistas visuais, que é o nosso quinto. Relativamente à parte das pesquisas visuais, que é muito interessante, nós estamos aqui a falar sobre a maneira como as imagens podem ser introduzidas para ajudar no caso dos formulários. E neste caso estamos a falar do quê? Estamos a falar que muitas das vezes, em vez de pedirmos, como aparece cá em cima, a nível de texto, ou seja, de caixas, e nós conseguimos introduzir a informação, vamos neste caso o quê? Basicamente, colocar imagens que ajudem o utilizador a fazer a melhor escolha. O que é que eu quero dizer com isto? Estamos numa situação como está aqui representada, em que temos para explicar, redigir quais é que são as séries favoritas. Basicamente, o que é que acontece? O utilizador tem o quê? Tem a possibilidade de clicar exatamente, como está aqui representado, neste caso, na imagem que representa a sua série favorita. Ok? E na parte de baixo, o que é que vai acontecer? Basicamente, vai dizer que ele poderá acrescentar outro tipo de informação. Vejam até o mesmo copy que é representado. Aparece aqui a dizer Favorite TV Shows, depois aparece Game of Thrones, Suits, Riverdale, em que a pessoa pode inserir, né, as séries favoritas, e na parte de baixo aparece a dizer o quê? Not enough options, ou seja, até o copy está melhorado. Portanto, estamos a apresentar as opções principais. Se neste caso não funcionar ou se não forem suficientes, o que é que acontece? Podemos dizer outras que a pessoa goste mais. E então isto vai permitir que o formulário seja mais interativo, mais fácil de ser preenchido e torna também, neste caso, mais interessante. Tá? Sexta, neste caso estamos a falar agora sobre a parte de ser opcional, neste caso, versus obrigatório. Quais é que são os campos que são, neste caso, como é que qual é a diferença entre o opcional e o obrigatório? O que é que estamos aqui a falar? É interessante perceber, e neste caso quando estamos a analisar esta situação, porquê? Antigamente, digamos que há cerca de 5, 6 anos atrás, era hábito, neste caso quando temos um formulário, colocar o asterisco em todos os campos que, neste caso, eram obrigatórios. Mas hoje já temos uma leitura bem diferente do que está a acontecer. Isto quer dizer o quê? Basicamente, a conclusão que nós chegamos é que, tendo em conta que no formulário nós só colocamos campos que sejam extremamente, neste caso, obrigatórios, né? Ou seja, que sejam os campos mais importantes, neste caso nós não vamos estar aqui a colocar campos a mais. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Basicamente que nós, quando estamos a desenvolver um formulário, só temos de colocar os campos que são estritamente necessários. Os campos que por acaso forem opcionais, nós colocamos com o parênteses a dizer opcional. Ok? Portanto, nós não queremos hoje em dia colocar os asteriscos, porque senão a maioria dos campos ia sempre ter um, não ficava muito bem visualmente, não fazia sentido. Porquê? Porque se realmente os formulários só têm de pedir as informações essenciais, vamos só, neste caso, todos os campos que não aparentam mais nenhuma informação é porque é obrigatório, e aquele que é opcional, que temos, nomeadamente, sempre manter uma ou duas ou três opcionais, não muito mais que isso, não é? É que nós colocamos como opcional. Está bem? Portanto, vamos sempre tentar ter atenção a essas situações.
que são a diferença, neste caso, de campos obrigatórios e campos que são opcionais. Continuando. Portanto, agora relativamente à parte da conversão dos CTAs, que esta parte é muito interessante, tem a ver mais com a parte de visual, neste caso quando estamos a desenhar o site, tem a ver com os botões são representados, ok? Portanto, como vocês podem ver do vosso lado direito, nós temos dois exemplos errados e dois exemplos que estão corretos. O que é que acontece? Basicamente, nós, quando estamos, digamos, a comunicar com o utilizador, a empresa, a marca em questão, tem sempre de pensar o que é que ela quer. Lembram-se do exemplo que eu vos mostrei há pouco, da parte da newsletter, em que o botão subscrever estava em maior destaque do que o No Thanks? É basicamente o que está aqui a acontecer, ok? Portanto, neste caso, nós queremos sempre evidenciar mais aquilo que vai ser mais favorável para a empresa. Num formulário, por exemplo, também podíamos ter a opção enviar a ver e o alterar dados, neste caso a cinza, ou só com outline, dependendo também do background, neste caso, não é? Mas neste caso vai remeter o olhar do utilizador mais para a parte verde, o que é mais interessante, ok? E neste caso, o que é que acontece também aqui? Basicamente, temos estas situações que estão erradas, porque, por exemplo, a primeira, nós não queremos a parte aqui de que, neste caso, o botão vermelho, seja o quê? O que esteja em maior destaque. Okay? Nós basicamente queremos então realmente é destacar realmente os botões que são mais importantes para o que a empresa quer. A mesma coisa, nós não queremos criar momentos de incerteza ou de dúvida, daí que o botão tem de estar claramente definido e não também só escrever com uma cor e outra sem dar, digamos, impacto àquilo que nós achamos mais importante. Daí que o objetivo é dar mais impacto ao botão que nós queremos que o utilizador clique. Está bem? Podíamos até colocar o alterar dados aqui ainda mais pequeno. Vejam aqui o exemplo que nos está também no site da TAP, em que o botão registar aparece a verde, ok? E o botão alterar dados aparece, neste caso o quê? Em cinza. Este formulário, só para ficar claro, é um formulário que é usado pela TAP quando a gente quer criar uma conta no site, está bem? Portanto, lá está. O que é que acontece? Nós, ao clicarmos ao fazermos este formulário, temos o nosso olhar direciona mais rapidamente para o botão registar do que para o alterar dados. Está bem? Ok, continuando. Agora vamos passar para o oitavo ponto, que é o trabalhar o texto dos CTAs. O que é que acontece aqui? Basicamente, quando estamos a falar de trabalhar os CTAs, é a mensagem que está dentro de cada botão, que é muitíssimo importante, está bem? Portanto, os CTAs que conseguem obter melhor resposta são os que têm o texto escrito de uma forma mais clara, ok? E quando estamos a falar de obter uma melhor resposta, são aqueles que conseguem obter o maior número de cliques, está bem? Portanto, vejam este exemplo que isto é muito interessante. Nós aqui, no caso destes dois botões, temos, por exemplo, imaginem uma loja de e-commerce, que eu dou até aqui o exemplo da Vorten, na página de detalhe do produto. Ou seja, imaginem que vão comprar uma máquina de lavar a roupa. Chegam à página de detalhe, têm lá a imagem, neste caso, da máquina de lavar a roupa, peço desculpa, a descrição, a parte técnica, e depois também têm lá o quê? Como é óbvio, não é? O botão adicionar ao carrinho. Basicamente, é muito importante, para além de nós termos aqui o adicionar ao carrinho, poderíamos também ter, por exemplo, um pequeno ícone na parte anterior, ou seja, aqui do lado esquerdo, para facilitar a leitura. Está bem? Mas, por exemplo, se eu fosse só colocar lá o botão a dizer adicionar, o utilizador não ia perceber ao que é que estava a adicionar. Daí o texto ter de ser algo claro, a dizer adicionar ao carrinho. Está certo? Que é para perceber exatamente, neste caso o utilizador, o que é que está a acontecer. E outra coisa que é muito importante vocês terem atenção é também não caírem no erro de usar o botão a dizer comprar, ou em inglês, buy. Porquê? Porque nós aqui tem a ver com a ação que é transmitida ao utilizador. E o que é que quer dizer com isto? Se eu colocasse no botão, em vez de ser adicionar ao carrinho, a dizer só comprar, a palavra comprar remete para uma ação finita. Ou seja, o utilizador basicamente vai comprar aquele artigo e pode-se ir, neste caso, embora do website. O que é que nós queremos dizer aqui? Queremos que realmente usar a expressão adicionar ao carrinho para remeter ao utilizador que ele pode continuar a colocar elementos, produtos no seu carrinho. Estão a perceber a diferença? Nós não queremos que os verbos, as palavras,
palavras, neste caso, que nos remetam para ações finitas quando estamos a falar de sites de e-commerce. Portanto, é preciso ter atenção ao copy que é utilizado para percebermos realmente que, neste caso, a mensagem é transmitida com muita exatidão. Está bem? Depois, temos aqui a parte também da validação das mensagens de erro. Relativamente às mensagens de erro, isto é provavelmente uma das partes mais importantes, ok? E isto porquê? Porque basicamente estamos a falar de uma situação em que, e estamos aqui nós neste caso a falar, que remete neste caso para o utilizador é a resposta que a máquina, ou seja, o website, a aplicação, ou seja, o produto digital, dá ao utilizador. E podemos ter sempre duas situações. Portanto, nós podemos ter a situação em que a resposta é positiva, ou seja, o utilizador preencheu o formulário e depois há uma verificação interna, neste caso que é feita também pela parte da programação, para verificar se está tudo correto, ok? E se estiver tudo ok, então aí nós apresentamos a mensagem então, de sucesso. E depois também temos as mensagens de erro, que eu vou falar no slide a seguir. Mas antes, quando nós temos então estas situações de mensagens de sucesso, ou seja, que o formulário foi preenchido todo corretamente, é muito importante o quê? É importante nós vermos como é feita a representação dessa mensagem. Ou seja, o utilizador, se tiver um formulário na página, se for, por exemplo, um formulário pequeno, de contacto, só com 2 ou 3 campos, ou mesmo, por exemplo, do subscrever newsletter, que é só uma linha, digamos assim, o utilizador, ao clicar submeter, enviar, o formulário pode, digamos, ser trocado por uma mensagem de agradecimento, tal e qual como está aqui na imagem do lado direito. Em formulários que são um pouco mais longos, um pouco mais complexos, o ideal é que o utilizador represente, neste caso, a mensagem de validação, submetido com sucesso, numa página à parte. Está bem? Portanto, temos sempre essas duas opções, que é por cima do formulário, digamos assim, em formulários mais pequenos, formulários mais complexos, ser remetido, neste caso, para uma página à parte. E uma das coisas que, um dos exemplos que eu até gostava de vos dar, que eu quando estava a preparar a apresentação, inclusive aconteceu esta situação há 2 semanas, que foi muito interessante, foi com um senhor, que foi uma história que apareceu na internet, que eu achei muito interessante e que teve tudo a ver com isto, que basicamente foi o como. Como é que foi? Na Alemanha, basicamente o governo estava a oferecer apoios para as pessoas comprarem carros elétricos, devido a toda esta situação do Covid e do ambiente que temos estado a sofrer. E então o que é que aconteceu? Houve um senhor que decidiu ir a uma empresa que vende, a um site de uma empresa que vende carros elétricos, e basicamente, digamos que o senhor foi ao site, escolheu o modelo que queria, o filho também o ajudou, esteve lá a tratar de tudo, ok. Chegou ao final, preencheu todos os formulários, cartão de crédito, morada, nome, tudo certo. Quando clica no botão, neste caso final, para encomendar então o carro, ele clicava e não havia nenhuma reação. E o que é que ele fez? Basicamente, ele na altura contava que acho que até era um domingo, portanto, ao longo do dia que ele estava a fazer isso, foi experimentando, foi submetendo, não obtinha resposta, foi submetendo, ou seja, foi clicando na tecla para enviar, não havia resposta. Ou seja, basicamente, ele preenchia sempre tudo, andava a ver, achava estranho porque é que aquilo estava a acontecer. Porquê? Porque não havia nenhuma mensagem que tinha sido confirmado ou de erro, portanto, parecia que estava a haver ali algum problema, algum bug no site. Conclusão da história. No dia a seguir, o senhor vai ver o seu extrato bancário e tinha basicamente uma conta de cerca de 2 milhões e meio para pagar no seu cartão de crédito. Isto porquê? Porque basicamente o site da companhia em questão teve um problema e basicamente fez o quê? Realmente o site estava com um problema que não transmitia a mensagem de sucesso ou de erro, mas neste caso era sucesso, porque realmente a compra foi efetuada. Ou seja, a mensagem não aparecia, mas internamente no sistema tinha sido processada a compra. Ok? Portanto, estão a perceber a importância que é de nós termos atenção a estas mensagens e de nós, quando estamos a criar formulários, após a conclusão, testarmos para saber realmente se isto funciona. Há formulários, por exemplo, de contacto ou de newsletter, se calhar o dano não vai ser tão grande. Imaginem neste caso. Pronto, o resumo da história é que o senhor, claro, não teve de pagar os 2 milhões. Basicamente, ele só queria encomendar um carro. Acho que no final ele encomendou 20 e tal carros, ou o que é que foi. Mas o importante da história aqui é perceber que as mensagens
não desvalorizem, são super importantes, porque é a máquina que nos está a dar informação se o que nós estamos a fazer foi correto ou não, senão ficamos na dúvida, está bem? E o que é que acontece? Relativamente, Ricardo, relativamente às cores, que eu estou aqui a ver agora nas mensagens, eu vou falar depois na parte seguinte, que é a parte da 10, que é mais visual. Continuando então, na parte da validação sobre a parte das mensagens de erro. Como eu estava aqui a falar, acabei de falar da parte das mensagens positivas, de sucesso, mas também, e acontece muitas vezes, neste caso preenchemos um formulário e há algum problema, alguma coisa que não ficou, digamos, bem feita. O que é que acontece? Portanto, ao clicarmos no botão submeter, enviar, etc., nós somos outra vez remetidos para a mesma página, não é? Ela volta a carregar e é muito importante que vocês coloquem 3 tipos de mensagens, ok? E quais é que são essas mensagens? A primeira, neste caso, que ocorreu um erro. Parece óbvio, não é? Mas é muito importante. E quando estou a falar que ocorreu um erro, é vocês mostrarem o título, como aparece aqui a vermelho, mostrarem, por exemplo, o sinal de aviso, que neste caso é um ícone. Isto tudo alerta ao utilizador que algo de errado ou de incorreto ocorreu. Depois, também é muito importante, neste caso, saber exatamente onde ocorreu o erro. Ou seja, para além de neste formulário inicial, vocês já colocarem, que neste caso, que ocorreu um erro. Também onde, neste caso, aqui neste formulário, onde exatamente ocorreu o erro. Que neste caso foi o número de identificação fiscal. Ok? Também é importante no próprio formulário destacarem a vermelho. Está bem? É muito importante essa situação. E terceiro, é o quê? É como é que o erro pode ser reparado. Portanto, isto é quase um bocado óbvio, não é? É dizer ao utilizador, olha, ocorreu um erro, foi este o erro, e tens de repará-lo desta maneira. Ou seja, neste caso é o quê? É o que aparece aqui na mensagem. Por favor, confirme o número inserido. Provavelmente o número inserido é inválido, não existe, e por isso é que está a ser pedido para o utilizador verificar. Ok? Portanto, neste caso, é preciso sempre ter atenção. Estas coisas são muito importantes, até porque muitas das situações, às vezes há certas situações que podem ser logo detectadas quando o utilizador está a preencher um formulário e se o e-mail for inválido, pode ser também logo aparecer o campo a vermelho, estão a ver? E também temos esta solução que é quando clicar no botão enviar, registar, o que é? Basicamente acontece então aparecer esta mensagem que ocorreu um erro. Outra coisa muito importante, quando estamos a falar de formulários um pouco mais complexos, é o quê? Estamos a falar aqui basicamente de, isto tem muito mais já a ver com a equipa de programação, deles também como é que, ou seja, como é que cada campo vai funcionar. Basicamente é especificar as características de cada campo para que este seja validado internamente pela equipa de programação. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto por palavras mais simples? Basicamente, vejam aqui o exemplo. No campo primeiro nome e último nome, quando nós estamos a, por exemplo, maquetizar, fazer a wireframe de todo o formulário, temos de dar esta indicação. Só pode constar um mínimo de 2 caracteres alfabéticos. Porquê? Porque não existem nomes com, neste caso, um caractere. E um máximo de 25 caracteres alfabéticos. E não pode ser inseridos caracteres numéricos. Porquê? Porque não existem nomes com números. Está bem? Portanto, basicamente são, digamos, ações e são tipo condições que o formulário tem de ter para que este seja validado corretamente. Está bem? A maioria das vezes que vocês forem desenhar formulários, não é, ou à partida não irá ser necessário vocês terem atenção a este tipo de pormenores. Porquê? Porque os formulários já têm campos standard, a equipa de programação também já tem algum conhecimento e sabe usar módulos que já existiam e digamos que não é preciso ir tão ao detalhe. Mas se vocês fizerem um projeto que seja mais longo e seja necessário, não há problema. Basicamente o que acontece é que vocês especificam desta maneira. Mesma coisa para o telefone, onde diz, por exemplo, só podem constatar, neste caso, peço desculpa, constar caracteres numéricos, óbvio. O e-mail, neste caso, só pode conter alfanuméricos e especiais, que são os caracteres, neste caso, do underscore, etc. Está bem? Portanto, este tipo de informação é muito importante para realmente conseguirmos perceber como é que funciona. E é algo que eu digo sempre, neste caso, aos meus alunos, aos formandos, para terem atenção quando estão a desenvolver, para que realmente todas as regras sejam, neste caso, feitas e seguidas corretamente. Ou seja, basicamente, vocês depois partilham esta informação com a equipa de programação. Ok? Continuando. Pessoal, eu tenho estado a ver que vocês têm estado a escrever algumas questões. Eu basicamente eu prefiro terminar o webinar e depois questões mais em específico, vocês depois no final remetem-me, está bem? Que assim é mais fácil. A gente pode ver, se houver um pouquinho de tempo,
a gente depois aproveita e discutimos algumas questões que tenham tido. Está bem? Portanto, 10. Usar então as cores corretamente. E aqui sim entramos na parte do visual. É muito importante para que, digamos, o formulário fique dentro do mesmo estilo, digamos assim. O quê? Que basicamente saibamos utilizar as cores do manual de normas. Está bem? Portanto, o ideal é nunca ultrapassar as 2, 3 cores, para não ficar, digamos, uma salada de frutas. Está bem? O ideal é sabermos as cores da marca, sabemos aplicar também no próprio formulário, por exemplo, no botão de ação, no botão, neste caso, mais importante, como eu já falei há pouco, também saber destacar, por exemplo, a vermelho quando os campos estão errados, e isso é o que vai fazer com que a estética do formulário seja mais correta. Bem? Ter atenção às cores, que é muito importante para ficar representado. Neste caso, para ficar, digamos, o formulário ser feito corretamente. Pessoal, resumindo então, sobre estas 10 dicas que eu estava a falar. Portanto, para construir então um formulário intuitivo e user-friendly, é necessário o quê? Primeira coisa é agrupar os campos com informações semelhantes. Como eu falei ao início, portanto, as etiquetas no canto superior esquerdo, juntas ao campo de formulário de inserção, para ficar tudo muito claro e dividido. Segundo, usar apenas os campos estritamente necessários. Portanto, sabemos que não vamos pôr campos que não sejam necessários, só pedimos as informações que são essenciais para o negócio que estamos a desenvolver, para a marca, ou seja, que informações é que a marca precisa desse utilizador. Só colocamos esses, também. As mensagens serem curtas, ou seja, de ser de poucas palavras, de ser, em vez de ser, por exemplo, o meu nome é dizer o primeiro nome, situações desse género para ser fácil e claro. A validação dos campos ser feita após a informação ter sido introduzida, ou seja, também pode ser feita desta maneira, ou seja, o utilizador introduz o e-mail, se for o e-mail incorreto, aparece logo a vermelho. Usar nomes curtos para campos e para, neste caso, os botões de CTA, lá está, temos atenção ao tipo de texto, o tipo de copy que é utilizado. Usar diferentes formatos de campos conforme a informação que tiver a ser, neste caso, introduzida, não é? Portanto, temos de ter atenção se estamos a falar, por exemplo, de género, podemos ter as opções, neste caso, masculino, feminino, o outro. Se é uma data, até onde temos a opção de termos o dia, o mês e o ano e um calendáriozinho para o utilizador clicar e saber que pode, então, escolher a data específica, neste caso, que está em questão. Portanto, darmos e adaptarmos o formulário, os campos de cada um, neste caso, com o melhor formato e não usar apenas o retângulo de inserção. Ter em consideração também a acessibilidade. Quando falamos de acessibilidade, estamos a falar, por exemplo, da parte mais lá está, da acessibilidade, por exemplo, para pessoas que têm problemas de visão, nomeadamente pessoas daltónicas, ou seja, terem atenção às cores que são utilizadas para que consigam ter uma melhor leitura e usabilidade. E por fim, a parte que é extremamente importante, chegamos o quê? Ao executar os testes de usabilidade. Isto para terminar, então, digamos, a construção do nosso formulário. Portanto, basicamente é quando recebemos o utilizador na sala, por exemplo, numa reunião, fazemos então temos o nosso formulário já preparado, verificamos o seu comportamento, verificamos se tem algum tipo de dificuldade, as chamadas pain points, há algum momento de tensão, de dúvida, e depois com essa base poderemos então proceder às alterações para procedermos e conseguimos concluir este excelente formulário, está bem? Portanto, com estes testes de usabilidade, vocês conseguem melhorar a qualidade do vosso formulário. Deixem-me só ver as horas, são 3h45, ok? Portanto, aplicação no formulário no Digital Style Guide. O que é que eu vos quero dizer aqui na parte do Digital Style Guide? Basicamente, para quem não sabe, o Digital Style Guide é semelhante ao manual de normas. O manual de normas de uma marca, basicamente, é onde é explicado como é que toda a marca foi construída, a nível de cor, tipografia, o logotipo, a assinatura, ou seja, como é que é o universo da marca. Quando falamos de um Digital Style Guide, estamos a falar do quê? Estamos a falar de como é o universo digital dessa marca. Portanto, como é que é o universo digital? E o que é importante colocar lá? Basicamente, um Digital Style Guide tem, neste caso, o menu de navegação, o próprio comportamento dos botões do hover, também podemos incluir tipografia, as fontes, as cores, se vai haver alguns cards, neste caso, como conseguem ver do Airbnb, que é este retângulo aqui com texto e com, digamos aqui, uma ilustração também. Se temos o menu, a barra de pesquisa, ou seja, como é que é o universo, neste caso digital, da marca, está bem? Isto é um Digital Style Guide. E como é que aplica-se então esta situação toda no caso dos formulários? Como vocês conseguem ver do vosso lado direito,
aqui no exemplo, o que é que acontece? Basicamente, é muito importante, na parte visual, vocês disserem como vai ser o comportamento. Tá? E o que é que eu quero dizer com isto? Vejam aqui os exemplos todos que aparecem. Vocês têm, neste caso, o normal, que é a inserção, neste caso, do campo de conteúdo, do e-mail, não é? Portanto, quando está normal. O active, que é, neste caso, quando o utilizador clicou e vai começar a introduzir os caracteres. Depois temos o e-mail, que neste caso é quando já está também a escrever, que neste caso é a situação do typing, como é que aparece. O success, que neste caso quando é a mensagem do sucesso, que está tudo a verde. O error, neste caso quando há um erro, que está a vermelho e aparece a mensagem também a dizer por baixo, como eu já tinha indicado. Depois isto é muito importante, que eu já tinha há pouco falado quando o campo está bloqueado, que neste caso é o e-mail. Há pouco eu tinha falado, na altura do formato do campo, do número de telefone. Na altura até era o indicativo que aparecia, que era mais 91. Portanto, quando são campos bloqueados, que o utilizador não pode fazer nada, tende a aparecer a cinza, que o utilizador já sabe que então não pode mexer. E por último, temos o type ahead, que é quando, digamos, há um género de uma pesquisa que acontece no decorrer, digamos, quando o utilizador insere então esta informação neste campo do formulário. Está bem? Portanto, vocês têm aqui vários exemplos. É muito importante explicarem como é que, digamos, é o comportamento de cada ação. Está bem? Portanto, têm aqui as ações, os tipos e, basicamente, como é que são representadas. Eu também diria que, por vezes, não seria necessário o quê? Colocar, então, neste caso, como aparece aqui, destacado, não é? A parte a verde, ou seja, para mim, eu acho que é sempre mais interessante focar no normal, na mensagem de erro vermelho, quando não está disponível, quando está bloqueado, ou quando, por exemplo, aparece aqui as mensagens por baixo. Colocar os campos a verdes, há formulários, há empresas e sites que utilizam isso, eu não costumo utilizar, mas também há quem utilize e funciona bem, isto depende também às vezes de opiniões das pessoas. Eu acho que o seu formulário está preenchido e está correto, não é preciso aparecer nada à volta, porque é tal e qual a mesma coisa de estarmos a inserir campos a mais. Ou nós só colocamos os campos do formulário que são extremamente necessários. Está bem? Mas pronto, isto é a minha opinião pessoal. Se vocês quiserem, estão mais que à vontade para usar e colocar a verde se o campo estiver correto. Está bem? E agora, pessoal, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma pequena análise de formulários. Portanto, eu preparei aqui três marcas, três sites de formulários bem distintos uns dos outros, para vocês verem como é que é feita a comunicação. Porque isto dos formulários também tem muito a ver com a estratégia digital que foi desenvolvida, de maneira a ter de conseguir, digamos, interagir melhor com o utilizador. E então, quais é que são as referências que vamos analisar? Vamos analisar, neste caso, o site do Booking, o site da TAP e o site, neste caso, da KPLM. Quando eu digo analisar o site, é o formulário, né? Neste caso é o formulário de registro de cada um. Portanto, eu vou aqui abrir o site do Booking só para ver. Dê-me só aqui um segundo agora, que eu estou aqui a abrir o site. 2 segundos, que eu vou sair aqui da apresentação. Opa. Ok. Site do Booking. Portanto, nós chegamos ao site do Booking, não é? E basicamente o Booking, a maneira como comunica com os utilizadores é de uma forma do género mais rápida. E o que é que eu quero dizer com isto? O Booking, o que lhes interessa é que o utilizador forneça o e-mail o mais rápido possível para que eles comecem, digamos, a enviar e-mails de marketing, newsletters, todo este tipo de conteúdos para quê? Para, neste caso, claro, usar o site e também fazer reservas através do site deles. Vamos aqui então ao botão registar e vamos compreender o quê? Vamos compreender que, basicamente, para eu criar um registro, basicamente só preciso do quê? De escrever aqui um e-mail, vou inventar agora um qualquer, só para vocês verem como é que fica. .pt, por exemplo. E quando eu clico então aqui na parte do começar, ele vai me pedir uma palavra passe. Outra palavra passe. Ok? Ele faz a confirmação, está tudo ok. E eu clico então em criar conta. E pronto, tenho a conta criada. Ok? O que é que acontece? Vejam que, e esta parte é muito importante basicamente,
Se eu quiser fazer uma compra no site do Booking, eu ainda vou ter de dizer a morada, o nome completo, dar informações pessoais, vou ter de dar o meu número de cartão de crédito para fazer a compra, mas eles não estão a pedir essas informações sensíveis neste registro. Tá? E só aparece depois, quando eu começar realmente a fazer a compra, porque aí sim é porque a pessoa está mesmo interessada naquela oferta. Então o que eles querem aqui é que a pessoa simplesmente faça o quê? Ok, eu vou dar o meu e-mail, a pessoa dá o e-mail e basicamente o Booking consegue começar logo, neste caso, a enviar ofertas, as newsletters, promoções e consegue logo estabelecer uma ligação com o utilizador. Portanto, foi rápido, eficaz e para este tipo de situações que o Booking é muito à base de informação de está quase a acabar a reserva, registre-se já, são mensagens muito rápidas que, digamos, causam um certo stress, ansiedade nas pessoas, funciona muito bem. Está bem? Portanto, esta é uma mensagem, digamos, mais rápida. Agora, voltando à nossa apresentação, a Karine está a falar nem há confirmação de e-mail. Exatamente, Karine. Ou seja, isso é algo que também eu achei muito interessante, porque para eles preferem ter uma base de dados que não tenha realmente, mesmo que o e-mail não tenha, ou seja, não exista, que é o que acontece neste caso, eles não fazem essa confirmação. Portanto, eu acho isso também muito interessante, que eles preferem ter contactos que não existam, digamos assim, e enviar à mesma, do que ter realmente contactos que funcionam. Mas pronto, provavelmente, tendo em conta a dimensão, eles fizeram um estudo e funciona mais, digamos, desse modo, ou seja, para eles não há problema isso acontecer dessa maneira. Agora vamos ver aqui no site da TAP. O que é que acontece? Quando chegamos ao site da TAP, o formulário é diferente. Portanto, acabamos de ver o do Booking, e o do Booking, o que é que acontece? O do Booking é algo que é muito mais direto, é algo que é, digamos, muito mais, digamos, rápido. Digamos que o utilizador só tem de inserir o e-mail, o password e está feito. No site da TAP temos toda uma, digamos, página com várias áreas de, digamos, inserção de conteúdos, como eu já vos tinha falado, tem cerca de 6, 7 áreas. E o que acontece é que, basicamente, aqui, tendo em conta que estamos a falar de uma situação que é para proporcionar a melhor experiência de utilização, porque existem os pontos associados ao Flight App, que tem a ver com toda essa logística por detrás, então é pedido mais informações ao utilizador. Okay? Portanto, é outra abordagem que funciona perfeitamente e muitíssimo bem e que não há problema absolutamente nenhum. Tá? Portanto, digamos que esta abordagem funciona realmente muitíssimo bem e realmente é tal situação. O utilizador faz uma leitura de cima para baixo, seleciona todas as opções que quer, chega à parte final, temos o conhecimento de tratamento de dados, que agora é obrigatório por lei, e depois aciona também a declaração, como é óbvio, só tem que clicar no registar. Tá? É uma abordagem diferente do Booking. O Booking é de hotéis, ele quer os dados mais rápidos para enviar logo a informação. A TAP não, a TAP prefere ter um contacto mais sólido, com mais qualidade, para depois dar a melhor experiência àquele utilizador. Está bem? Por último, vamos ver o da KPLM, que é bem diferente dos outros anteriores. E vejam aqui como é tão interessante, neste caso. O site da KPLM, para quem não sabe, é a companhia aérea da Netherlands, ou seja, da Holanda, né, dos Países Baixos. O que acontece é o quê? Quando nós clicamos aqui na parte do registro, em vez de nos aparecer um formulário curto, como no caso, por exemplo, do Booking, ou da TAP, que é mais longo, com informação mais sólida, aqui é-nos dado o quê? Basicamente, a opção de, ok, criar a conta e cada passo que eu dou, basicamente, o formulário vai avançando para a página seguinte. Vejam aqui este exemplo. Se eu preencher qual é o meu nome? Primeiro é João, o último é Pinheiro, vou continuar, ele avança para o próximo, a minha data de aniversário, ok, o sexo, avançar. Portanto, o que é que acontece? Basicamente, eu vou avançando nestes passos todos. E o que é que eu vos digo? Basicamente, a nível de opinião pessoal, eu acho que o que acontece aqui que poderia ser melhorado era basicamente colocar, por exemplo, umas opções por baixo para o utilizador saber quantos passos tem de fazer até terminar de completar o formulário, porque deste modo eu não sei, eu penso que eu na altura experimentei e acho que são uns 6, 7 passos, mais coisa menos coisa, talvez 5, não sei, mas sei que eram vários passos. Eu estava, cheguei a uma altura que eu estava, então, mas isto não acaba. Ok? Ou seja, nós queremos antecipar este tipo de dúvidas e de questões com o utilizador. Bem? Portanto, basicamente o que queremos é realmente, se pudermos, neste caso, para o formulário ficar super
perfeito e bom era indicar aqui realmente por baixo ou em cima a dizer, por exemplo, se são 6 passos, eu agora ia no passo 3 de 6, estão a perceber? E assim o utilizador sabe quantos passos tem de terminar para completar. Porque isso também faz o quê? Faz com que realmente haja uma maior descontração, faz com que haja também, o utilizador fique mais, digamos, contraído, mais relaxado, quando está, digamos, neste tipo de situações a preencher este tipo de dados. Está bem? Pronto, basicamente funciona muito dessa maneira. Portanto, apresentei-vos 3 exemplos. Nestes 3 exemplos, o Booking, como eu estava a dizer, é direto. Eles querem informação para nos enviar já mais material, digamos, newsletters, digital marketing, conteúdo para nós ficarmos já em contato com eles. TAP, criar uma conta sólida. KPLM, são páginas soltas de seguinte, e aparece um conteúdo específico em cada página. Os 3 funcionam muito bem, está bem? É uma questão realmente de vocês verificarem qual é a tipologia também que gostam mais, qual é a estratégia que foi desenvolvida por trás, e todos eles são muito interessantes e são 3 variantes, digamos, quando estamos a construir formulários. Ok, pessoal? Bem, eu espero que tenham gostado. Se por acaso, pessoal, vocês queiram mais conteúdos, podem aceder, podem me seguir no meu Instagram, podem aceder à minha conta de LinkedIn. Inclusive, eu estive a falar esta semana sobre formulários, no post que eu fiz na segunda-feira. Tem conteúdo que eu lanço 2 a 3 vezes por semana, portanto sigam-me, tem lá muito conteúdo. João MC Pinheiro no LinkedIn, no Instagram é joaopinheiro.studio. Tem lá toda a informação que vocês podem ver sobre os posts se quiserem aprender um pouco mais. E não se esqueçam também de, neste caso, de continuar a se inscrever nos webinars da FLEG. Ainda vai haver mais alguns, são gratuitos, não se paga nada, são informações muito interessantes para nós conseguirmos evoluir todo o nosso conhecimento e aprendermos mais, que é muito interessante para conseguirmos desenvolver projetos mais interessantes. Espero que tenham todos gostado e muito obrigado a todos. Deixem-me só aqui agora ver as vossas perguntas. Portanto, pessoal, deixem-me só aqui ver. Estavam-me a perguntar sobre os slides. É a FLEG que vai tratar disso, Anabela. A parte dos slides, à partida, eles depois entrarão em contacto para verificar essa situação, está bem? Mais dúvidas? Ótimo. Boa, ainda bem que gostaram. Fico contente, pessoal. Alguém está com dúvidas? Tudo ok? Se o formulário... Temos 3 campos de só. Escolhemos campo onde devemos. Mais seguimos 2 campos. Estou aqui a ler a sua pergunta, Sofia. Estou a tentar aqui ver num formulário se tivermos 3 campos que só apenas para mostrar. Peço desculpa, mas eu não compreendi a pergunta, Sofia. Pode escrever novamente. Teresa, é o seguinte, para construir um formulário de raiz, eu não sei se há uma perguntar a nível de software, eu aconselho sempre, primeiro, pode parecer um pouco rudimentar, é sempre começar por papel e caneta, porque é a ferramenta mais rápida para construir no computador, digamos assim. Depois eu aconselho realmente a desenhar uma ferramenta mais atualizada, por exemplo, SketchUp ou o Figma, tá bem? Que são as ferramentas mais atuais que estamos a utilizar. E depois, a partir daí, é remetido para a equipa de programação para fazer toda a parte do código. Está bem? Ok, mais perguntas, pessoal? Deixem-me lá ver o que é que vocês têm aqui também. Haverá necessidade de tentar corrigir. Haverá necessidade. Boa questão, Rita. Relativamente ao número de caracteres da parte do nome. Rita Muniz, estavas a perguntar aqui relativamente ao limite de caracteres no campo dos nomes. Por norma, nós podemos colocar, digamos, um limite, está bem? Porque é também, digamos, não há ninguém que tenha um nome à partida com 50 caracteres. Pronto. Normalmente, eu diria que até na internet se consegue encontrar esses tipos de informações, mas às vezes a gente até vai um bocado pela lógica, está bem? Pronto. Mas se vocês falarem com a equipa de programação, a partir deles também têm muito esse tipo de informação por base, está bem? Por isso é que eu estava a dizer, quando vos apresentei, que este tipo de situações mais específicas, nomeadamente de detalhar exatamente qual dos caracteres é que são no campo de e-mail, quais é que são os que podem estar disponíveis, que não pode ter, por exemplo, números ou caracteres especiais,
esse tipo de informação muitas vezes é para situações específicas e realmente a equipa de programação aí também vos pode dar, digamos, uma ajuda também. Mais perguntas, pessoal? Deixa-me só aqui ver. Fora o Google, Teresa, é assim, o Typeform, se não estou em erro, é uma opção também bastante interessante, além do Google Forms. Eu nunca utilizei, nunca tive essa necessidade, mas se é esse tipo de plataforma que está à procura, como falou-me agora do Google, talvez seja o que pode funcionar melhor. Cláudia, para construir formulários, o que eu aconselho é assim, eu aqui não estou a falar tanto da parte da programação, tá bem? Eu aqui falo mais da parte da vertente do X e do Y, que é a minha área específica. Eu digo sempre para construir em papel, como eu estava a dizer há pouco, e depois usar uma plataforma como o Sketch ou o Figma, que são os softwares mais utilizados. Muito interessante, Ricardo, a parte dos labels serem dentro ou fora dos campos. Por acaso é interessante porque no post que eu lancei na segunda, como eu estava a dizer, houve uma pessoa que comentou também essa situação. Na minha opinião, honestamente, eu prefiro sempre colocar nos campos, sempre em cima e não por dentro. Porquê? Os campos só funcionam para dentro quando são uma coisa muito sucinta, ou seja, se for um formulário só de dois, imaginemos, de dois campos, tipo e-mail e password, aí até digamos podemos dar um desconto e funcionar bem. Mas para mim, para ser o mais claro possível, é colocar sempre por cima. Porquê? Porque a partir do momento em que nós clicamos com o rato e se a etiqueta, neste caso a label, estiver dentro do campo, a etiqueta desaparece. E a mim já me aconteceu ver formulários que são um pouquinho mais longos, eu não saber o que é que eu estava a escrever, ou de repente ir a outro site porque estava a fazer mais coisas ao mesmo tempo, volto a olhar, de repente já não sei o que era, tenho de apagar. Estão a perceber a ideia? Se estiver em cima, pequeno, não incomoda a ninguém, está lá claro, acelera o processo do utilizador e faz com que fique muito mais interessante. Está bem, Ricardo? Eu faria sempre dessa maneira, acho que é muito mais interessante. Boa. Ótimo, Marta, fico muito contente que tenhas gostado. Muito bom mesmo, fico contente. Mais questões, pessoal? O Microsoft Forms. Paulo, eu por acaso eu nunca utilizei o Microsoft Forms, porque como estava a dizer, eu sempre crio formulários mais de raiz, está bem? Mas neste caso, o que eu diria, lá está, é sempre qualquer tipo de plataforma, independentemente for do Google, Typeform, Microsoft, o que seja, verificar e se dá para aplicar este tipo de situações como eu tenho aqui, está bem? Por isso é que eu estava há pouco a falar do Typeform, que eu acho que é uma plataforma interessante que eu já vi e que acho que funciona bem. Novamente, volto a dizer, os slides da apresentação é a FLE que trata dessa parte, tá bem? Não sou eu que vos envio. Relativamente às ferramentas, estava-vos a dizer que para desenhar, neste caso, as ferramentas que volto a repetir, nomeadamente Sketch e o Figma, que são opções muito interessantes que funcionam muito bem. Ok, Ricardo também pergunta sobre as cores dos botões do CTA, vermelho como cor de fundo, é boa prática? Ok, é assim, o vermelho depende muito, porque é uma cor muito. Tem-se de usar com muito cuidado. Porque a nível de psicologia da cor, é algo que temos de ter atenção à maneira como é que é comunicada, digamos assim, porque imaginemos, na grande maioria dos países, ou pelo menos aqui no Ocidente, digamos que é uma cor que simboliza o perigo, mas fomos para a China, o vermelho simboliza alegria, simboliza cor, simboliza a felicidade também, portanto depende muito e transmite também energia. Eu diria que, a não ser que a cor principal da marca, como é o site da Vorten, seja vermelho, aí eu acho que sim, pode-se utilizar. Caso nós tenhamos outras cores que não o vermelho da marca, então a gente vamos usar a cor que seja mais, digamos, forte e presente. Se a marca for mais azul, então podemos usar o botão em cor de azul, se for verde, a cor principal poderá ser verde. Estão a perceber a ideia? Eu acho que assim funciona melhor. Rafaela diz, João, relativamente às cores do CTA, há teorias que mencionam o uso de cores distintas das marcas, de forma a que se destaquem completamente da paleta de cores. Há teorias, é assim, eu não sei bem que teorias a Rafaela está a referir, mas eu diria que o mais interessante seria sempre verificarmos, e temos esse cuidado, realmente se há contraste, está bem? Verifica e realmente tem esse cuidado para ver realmente se ambas as cores têm realmente um bom impacto, mesmo para a parte da acessibilidade não haver tanto problema para pessoas que sejam daltónicas. Pessoal, estamos a terminar, está bem? Vamos só mais a uma questão ou duas.
Fernando, não é o SketchUp. O SketchUp é um programa de 3D, de renderização. Eu estou a falar do Sketch App. Sketch, espaço, App. Sofia, se num formulário tivermos 3 campos que sejam apenas para mostrar e não sejam editáveis, como devemos aparecer? Isto é, um formulário extenso com vários campos para preencher, mas estes 3 estão no topo e não são editáveis nem disable, como mostra. Ok, Sofia, é o seguinte, quando nós temos campos, neste caso, que são, digamos, que estão bloqueados, que o utilizador não pode alterar, foi tal e qual como eu tinha explicado. Normalmente a maneira como representamos mais correta é colocar o campo a cinza, um tom médio, um 50%, que é para o utilizador saber que aquele campo está bloqueado, não pode mexer. Também há situações em que, por exemplo, quando estamos a rever conteúdos, ou seja, imaginemos, preenchemos o formulário todo, clicamos em registrar e depois a página seguinte é para verificar se os dados foram inseridos corretamente. Aparecem situações em que aparece a label e por baixo aparece o campo e como se fosse já texto que estivesse ali gravado, tá? Estão a perceber? Neste caso, têm essas duas opções, mas eu diria que se está a preencher o formulário, aqueles campos são bloqueados, o ideal é pôr a cinzento. E é mais simples, é claro e toda a gente percebe.